Nosso entrevistado aqui na bancada do Boa Tarde Bahia. Tenho a satisfação de poder conversar hoje com o vereador da cidade de Salvador, Duda Sanches, que saiu do União Brasil, agora é um novo filiado do PSDB. Duda, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Boa tarde, meu querido amigo Vitor. Boa tarde a todos que nos assistem e nos ouvem também através dos potentes microfones da Band FM. Duda, como foi esse processo de migração do União Brasil para o PSDB? Que tinha um detalhe: você é um vereador de mandato, precisa ter uma liberação de partido para que ocorresse essa migração. Você que se coloca como pré-candidato a deputado, mantendo aí uma estratégia que seu pai, o Alan Sanches, tinha como meta para a eleição desse ano. Como é que foi esse processo da migração partidária? O PSDB, Vitor, ele vem passando por transformações importantes a nível nacional. Ele se reinventa. E nesse momento de recomeço, eu me aproximei muito. E o que justificou a minha saída do União Brasil. Não que eu discorde absolutamente do Partido União Brasil, mas que a gente, digamos, começamos a pensar de forma um pouco diferente. A Semineto continuará sendo meu líder, meu parceiro, se Deus abençoar, futuro governador, mas a nível de partido a gente precisa definir corretamente o que você defende, a sua diretriz, e o PSDB hoje se encaixa plenamente no que eu acredito, principalmente nesse momento de renovação, em que a nível Brasil ele tem trazido quadros não apenas novos em idade, mas principalmente novos na forma de pensar, pessoas que chegam agora na política para contribuir, e dessa maneira foi uma transição fluida, um momento em que, claro, a União Brasil não quer perder nenhum quadro, mas que o PSDB comemora, assim, a minha chegada. Pelo menos é o que chega através dos principais caciques aí tucanos. Você acredita que as articulações que foram feitas pelo pai, quando em vida, já mirando a eleição, elas você conseguiu manter essas articulações, salvo o atrito público notório com o Ditinho de Santo Antônio de Jesus, que também resolveu lançar uma pré-candidatura a deputado federal? Como é que está hoje sua relação com o Ditinho e como Duda conseguiu, ao longo desse tempo, manter ou ampliar as relações que foram criadas por seu pai? Vitor, passei pelos momentos mais difíceis da minha vida. Muitos que estão assistindo a gente, eles não conseguem imaginar o que fazer na primeira semana em que seu pai, e principalmente uma pessoa que tinha uma ligação como a que eu tinha com o meu, você cobre política há muitos anos, você sabe, você incontáveis vezes nos viu juntos conversando e trocando ideias e sempre um colado no outro. E subitamente, aos 58 anos, se despedir de seu pai num sábado, ter que organizar o que eu nunca tinha feito na minha vida, um velório, organizar o cemitério, todas essas terríveis coisas que você tem que fazer, mas que faz parte da vida. Até o domingo, no momento que a gente sepultou meu pai, e na segunda-feira já terem pessoas falando de política. Imagine, que mundo cruel, mas infelizmente que mundo é esse que a gente vive. E quando eu percebi que estavam querendo usurpar não apenas a parte política, mas um trabalho social tão bonito que meu pai liderou em toda a Bahia, eu tive que agir. E enxugar as lágrimas, não tendo tempo de sentir esse luto, mas tendo que ter a coragem, e coragem, diga-se de passagem, inspirada em meu pai, para quem eu conhecia, ele era um dos homens mais corajosos que eu já vi, e inspirado na coragem de meu pai, eu tive que ir para cima disso. Então essas lideranças, esses amigos que hoje fazem parte da pré-candidatura minha, muitos deles faziam parte da pré-candidatura de meu pai, muitos se perderam pelo caminho, mas graças a Deus novos e valiosos amigos chegaram para somar, o que faz com que a nossa pré-candidatura esteja pavimentada. É o que dizem, é o que eu sinceramente concordo, que ainda que as adversidades tenham sido muitas, as perseguições de pessoas que tentaram tomar de assalto, né?
roubar os sonhos sonhados por meu pai. E isso é imperdoável. Muita gente diz que na política nunca diga nunca, mas palavras que eu ouvi da boca de algumas pessoas foram tão cruéis que eu, de fato, sairia da política, mas eu não retrocederia diante de algumas atitudes que eu tomei. Mas, enfim, é muito difícil, muito duro. Quando a gente lida com o poder, as pessoas ficam cegas, mas Deus me abençoou muito nesses últimos meses e hoje o cenário é muito positivo, contando com queridos e grandes amigos que eu pude os reconhecer nesse momento de tanta dificuldade. A gente está conversando aqui no Boa Tarde Bahia com o vereador da cidade de Salvador, pré-candidato a deputado federal, Duda Sanches. Ele que agora faz parte dos quadros do PSDB. Essa migração para o PSDB, Duda, foi tranquila? Você disse aí, colocou muito bem, que a sua saída do União Brasil foi feita em comum acordo, foi feita com tranquilidade. Mas o ingresso, de fato, no PSDB, porque a gente viu ali, no finalzinho da janela partidária, que eram dos partidos que estavam tendo certas confusões. A gente teve Carlos Muniz, que só decidiu a filiação do filho nos 45 do segundo tempo, ameaçando romper com a legenda. Tudo bem que, diante da comparação do que foi o fechamento da janela partidária na base do governo, ACM Neto e Bruno Reis viveram um céu de brigadeiro, porque não teve tanta confusão assim. Mas um ponto de corte foi o PSDB. Acompanhamos ali algumas saídas, como, por exemplo, de Paulo Câmara, que foi para o PL, por exemplo, deputado estadual. Esse ingresso no PSDB veio da vontade de Duda, veio da vontade de Adolfo Viana, foi em comum acordo com Carlos Muniz. Qual foi o agente principal dessa sua migração do União Brasil-PB? Não digo que isso tenha sido o agente principal, mas foi sim em concordância com meu amigo Carlos Muniz e com seu filho, que será o candidato pelo nosso partido, Carlos Muniz Filho, e principalmente com o nosso presidente Adolfo Viana, ele que tem liderado a nível nacional o PSDB, é o secretário-geral, é o 02, como a gente diz, a nível nacional do partido, e é também o líder da bancada a nível da Câmara Federal. Ele tem tido um papel de destaque há alguns anos, e é um grande amigo, um dos melhores amigos na política que tenho e que meu pai tinha também. Foi o primeiro, diga-se de passagem, e não apenas para falar de partido, porque a gente já fala de partido PSDB há muitos meses, há tempo, mas para falar sobre estar aqui num momento de adversidade na ausência de meu pai. Foi o primeiro a me chamar para conversar, para dizer: Duda, estou aqui para te ajudar no que você precisar. E são gestos que a gente não esquece. Então, foi de comum acordo. O PSDB hoje, sem dúvida, eu aposto com quem quiser, será o partido que vai eleger o deputado federal e deputado estadual com menos votos na Bahia. Claro que poucas coisas podem mudar, mas a tendência é essa, porque foi um partido que foi organizado de forma muito democrática, permitindo que quem tenha voto se eleja e que dispute, diferente da maior parte dos partidos que hoje a gente tem aqui na Bahia. Seu pai sempre teve uma atuação muito forte em Santo Antônio de Jesus. Como é que fica hoje o seu grupo político lá em Santo Antônio, principalmente com esse racha com o Ditinho, que vai utilizar o eleitorado de Santo Antônio também como a principal coluna da pré-candidatura dele a deputado federal? Como é que está o Duda Sanches em Sarragem, em Santo Antônio? Santo Antônio de Jesus é uma cidade que meu pai tinha uma verdadeira paixão. Há 28 anos, ele fundou a primeira clínica 24 horas, a CTO, ao lado de alguns amigos e sócios. Deixou essa sociedade há muito tempo, mas desde então ele sempre contribuiu para aquela cidade. Foi médico no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus e muitas pessoas foram curadas ou receberam algum tipo de benefício, mas um benefício na área da saúde, claro, das mãos de meu pai. Então, Santo Antônio é uma cidade que meu pai tem serviços prestados e serão não apenas nas portas dos amigos de Dr. Alan Sanches, mas também na porta das pessoas que entendem a necessidade de pensar Santo Antônio de Jesus a nível Brasil, entendendo as necessidades de uma cidade que é polo comercial, que é um polo de saúde de toda a região, tirando Santo Antônio do debate apenas regional, com muitas vezes aquela cabeça pequena
de cidade provinciana, que é o que eu vejo, não das pessoas, mas dos políticos que representam aquela cidade, entendendo que Santo Antônio é importante para a Bahia. Eu costumo dizer que Santo Antônio é uma cidade importante para o Brasil, porque os números que a gente acompanha lá, eles acontecem e existem graças aos comerciantes, aos cidadãos, às pessoas de Santo Antônio de Jesus, e não aos políticos que lideram durante tantos anos aquela cidade. Se pessoas capacitadas pudessem, melhor capacitadas, perdão, pudessem governar e ajudar aquela cidade a prosperar ainda mais, a gente veria naquela cidade, tão importante para o Recôncavo Baiano, um polo comercial a nível Brasil. Porque isso já existe aqui, mas ficam sempre rondando as cidades vizinhas. Precisamos mostrar aos cidadãos santo-antonienses essa realidade. E eu tenho certeza que quando batermos a porta, não apenas dos amigos de Dr. Alain, de meu querido pai, mas também das pessoas que enxergam Santo Antônio de Jesus no topo, a gente vai poder sim, de lá, não falar de votos, mas falar de prosperidade e de desenvolvimento. Olha, Maísa de Santa Cruz está acompanhando a gente, mandou até uma foto aqui acompanhando a gente pela tela da Band, desejando parabéns e desejando que você represente bem o legado do seu pai, Alan Sanches. E o Bruno Heleno faz a seguinte pergunta: você é um aliado do netismo, você é um aliado do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e ele faz o seguinte questionamento, o Bruno Heleno: com o nome de ACM Neto envolvido no caso do Banco Master, isso não enfraquece sua candidatura e dos coligados? De jeito nenhum. Na verdade, está aí posto que todos que exerciam alguma liderança em qualquer estado brasileiro, em algum momento foram procurados pelo Banco Master, que era ramificado nos mais diversos negócios. Neto, ele passou e ainda passa um tempo fora da política, em que teve que se reinventar. Ele não foi eleito governador na eleição passada, tem os seus negócios que são de conhecimento geral e são registrados em seu patrimônio. E ele foi procurado como consultor da mesma forma que tantos outros políticos foram procurados. É uma estratégia clara que o Banco Master tinha de ter acesso a quem decide a nível Brasil. Porém, é como diversas outras empresas grandes fazem e continuarão fazendo. Então, o Banco Master hoje se mostra como é que a gente pode dizer, um grande calo na vida de todos os grandes políticos brasileiros, mas mostra que não houve uma decisão de forma pontual, em caso de ser beneficiado de determinada forma, não. Quis ter bom relacionamento em todas as esferas e, dessa forma, procurou os serviços de quem pôde. Agora, o que é que você acha, Duda, que de fato vai ser o diferencial para a futura campanha de ACM Neto ao governo da Bahia? Porque você tem um grupo petista que alega que não tem essa história de desgaste, que acha que vai ter um discurso para dizer assim que a gente recebeu aqui Tássio Brito, presidente estadual do PT, que fala assim que pode ter mais mudanças tendo o PT ainda à frente do governo do estado. O que é que a ACM Neto vai conseguir oferecer e vai ter de forte trunfo nessa futura candidatura para tentar desbancar um poder e tanto que é do PT aqui no estado da Bahia? Vitor, esse cansaço, essa fadiga do material, ela acontece em todas as esferas. Numa máquina, no nosso corpo. O tempo vai passando e a gente vai desgastando os nossos órgãos. Isso é natural na vida. E quem está no poder há mais de 20 anos, em algum momento vai errar. E o PT vem errando há muito tempo. Hoje, o cenário que nós vemos na violência é caótico. Na regulação que se tornou a fila da morte, é caótico. E as pessoas estão cada dia mais cansadas disso. Quando a gente tem uma Bahia de 417 municípios, é muito difícil você levar a informação, levar a sua mensagem aos rincões do sertão, aos rincões do extremo sul, os rincões do oeste, porque é um estado continental. Mas essa mensagem tem chegado cada vez mais. A diferença na eleição passada, por mais que a corrida ao longo de toda a eleição tenha sido
um pouco surpreendente, o Zé Jerônimo estava lá embaixo, subiu. A gente tem que lembrar que, ao final, a diferença foi muito pequena. E essa diferença se deu por conta de Assemineto e um candidato que as pessoas não conheciam. É muito mais fácil você votar em quem você não conhece do que em quem você rejeita. Você tem Dona Maria e vai pedir voto para ela. Olha, vote em Dona Maria. Aí Vitor vai e diz, ó, eu não conheço Dona Maria, mas a pessoa que está te pedindo voto, no caso foi Lula pedindo voto para Jerônimo, dizia, eu conheço, confie nele, porque Dona Maria ela vai fazer uma boa gestão. E as pessoas votavam. Só que hoje, você vai pedir o voto para a mesma Dona Maria, no caso, para Jerônimo, e as pessoas rejeitam. A rejeição de Jerônimo é cavalar. É maior do que a que Rui, a que Wagner, a que qualquer governador já enfrentou aqui na Bahia. Então as pessoas não vão votar, e todo mundo que faz política e acompanha pesquisas sabem que o dado mais difícil de mudar é a rejeição. Então a gente não vai conseguir modificar um voto de uma pessoa que rejeita votar em Jerônimo. Antes não conhecia e podia votar, mas agora, juntando com essa rejeição e com a grande capacidade que as pessoas conhecem pelo que fez em Salvador, Assemineto, a gente tem muita fé de que essa história agora será diferente, que as pessoas optarão por mudar o destino delas através de Assemineto como governador. Agora, Duda, o grande trunfo do grupo netista sempre foi a cidade de Salvador, a prefeitura de Salvador. A gente teve em 2024, claro, uma votação estupenda do prefeito Bruno Reis, ultrapassando inclusive a votação que a Assemineto teve na reeleição dele em 2016. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe em algumas pesquisas de aprovação e reprovação de gestão que, apesar de ter ainda um índice de aprovação maior, já não tem mais a mesma força de 24, não tem mais a mesma força de 23, quando tinha Bruno Reis. E um dos principais desafios que eu converso com as fontes brunistas, netistas, é aumentar a votação de Assemineto em Salvador. Você acha que é possível fazer esse movimento, de fato, se fiando somente na popularidade de Bruno Reis? Porque o governo do Estado, de fato, tem investido, principalmente na área de mobilidade urbana aqui na capital, e isso tem refletido também em alguns levantamentos internos. O que é que o vereador analisa desse cenário da capital? Vitor, eu analiso que, naturalmente, uma gestão que veio de continuidade, com Assemineto, em seguida Bruno. A gente hoje continua fazendo grandes investimentos nas mais diversas áreas e, digamos, em certo momento a gente chega a um platô que Bruno chegou no ano passado, mas que agora já decolou absolutamente. Bruno, e eu sendo muito sincero aqui, ele talvez tenha sido mais talentoso até do que Assemineto, porque é muito fácil. Ou melhor, é mais fácil você ter uma terra arrasada, regar e dessa maneira semear, do que você pegar uma gestão que foi eleita 8 vezes a melhor gestão do Brasil e dar continuidade nela. As comparações existem e Bruno conseguiu acelerar e ter uma votação ainda superior à que Assemineto teve no segundo mandato dele, por exemplo. Então Bruno mostrou que sabe fazer e de maneira ainda mais desafiadora. Mas eu discordo quando alguns brunistas e netistas, como você disse, falam que a gente vai querer tirar essa diferença só em Salvador. Não. Salvador, obviamente, é a cidade em que não apenas comandamos a nível político de gestão, mas que conhecemos a fundo as dificuldades e que tem uma população tão grande que permite a gente, vamos de alguma forma dizer, desequilibrar esse jogo. Mas Neto tem investido muito nas cidades do interior, as mais distantes, aquelas em que diziam que apenas o PT conseguia acessar. O cenário e a conduta de Neto tem sido diferente nessa eleição, não que tenha sido ruim na outra, mas ele percebeu algumas necessidades que tinha de fazer diferente nessa vez. Você acha que a Assemineto está diferente do Assemineto de 22? Está mais maduro? A palavra talvez não seja maduro, mas ele está muito diferente. Ele está compreendendo mais a real necessidade do baiano, do povo do sertão, daquela zona rural que é 80, 90 quilômetros da sede da cidade. Isso ocorre em muitas cidades aqui na Bahia. Ele se tornou hoje um pré-candidato de fato da Bahia toda, do interior e da capital.
Antes ele era visto muito como da capital, e eu concordo. Porque tinha sido prefeito daqui, então vivia e acordava falando de Salvador. Hoje não. Hoje Neto, ele conhece ainda as cidades daquela Bahia muito diferente da Bahia de Salvador, da Bahia da capital. Uma Bahia que no oeste é absolutamente diferente da Bahia do extremo sul, das praias de Porto Seguro, do centro do Brasil, lá do norte, onde o Vale do São Francisco nos presenteia com tanta produção. Então, assim, Neto hoje domina todos os cantos da Bahia e não vou dizer nessa palavra, mais maduro, mas eu vou dizer assim, hoje ele está mais completo e pronto para governar a Bahia ainda mais do que ele estava na última eleição. Duda, você já enfrentou diversas eleições para vereador, ao lado do seu pai enfrentou também eleições para deputado estadual e agora você vai para essa missão para futura essa candidatura a deputado federal. O que é que você sente de diferente no estado, no riscado, na forma de agir de uma eleição para a vereança de uma capital, de uma eleição para a Assembleia Legislativa e agora na busca por uma das 39 cadeiras de deputados federais? Vitor, o maior desafio é tentar ser um vereador como eu sempre fui nesses 16 anos, nessas 4 eleições que eu disputei com o meu nome, né? Porque as de Alan, de meu pai, a gente sempre considerava ele considerava a minha eleição a dele e eu considerava a dele a minha. Mas o que tem de mais diferente é a gente conseguir fazer da mesma forma, ser presente da mesma maneira, estar várias vezes por semana com as mesmas pessoas, como a gente faz em Salvador, porque ainda que seja uma cidade muito grande, a gente ainda assim está na mesma cidade, mas agora a Bahia, com os 417 municípios, o mais desafiador é a gente estar em algumas cidades no mesmo dia. Eu diria Sim. que isso é a maior diferença, essa é a maior diferença. O povo está muito acostumado a ter um deputado federal distante, aquele deputado federal que vai 2 vezes no ano na cidade. E eu não consigo ser assim, eu não consigo conhecer um problema e defender uma cidade sem sentir, sem pisar na lama se o problema for calçamento, asfaltamento, sem conhecer os postos de saúde, se o problema for da saúde municipal. Então, esse é o maior desafio, é a gente conseguir, sendo uma pessoa só, estar em tantos lugares ao mesmo momento. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que a minha pré-candidatura a deputado federal, ela é uma pré-candidatura muito mais presente do que a da maioria dos pré-candidatos, porque foi dessa maneira que eu aprendi. Foi lidando com lideranças diretamente, lidando com vereadores diretamente, o que muitos deputados federais não fazem, não gostam de fazer, gostam de falar só com o prefeito e resolver direto com o prefeito, ou então com a liderança maior as situações. Não é como dentro de casa, com meu pai, doutor Alan Sanches, eu aprendi lidando, olhando no olho de cada um, resolvendo os seus problemas individuais e isso é desafiador, mas é a melhor maneira de fazer política que eu acredito. O Helder faz a seguinte pergunta, Helder Cerqueira, aqui no nosso canal do YouTube. ACM Neto, como aliado de Flávio Bolsonaro, conseguirá ter votos de eleitores de Lula? Na verdade, perdão, não peguei o nome do ouvinte? Helder Cerqueira. Helder, na verdade, está sabendo mais do que eu de que ACM Neto seja aliado de Flávio Bolsonaro. Eu diria que ele pode ser mais próximo de Flávio do que de Lula, isso com certeza. Mas aliado de maneira nenhuma que eu saiba. Mas, com certeza, o cidadão baiano, assim foi na eleição passada e assim será nessa, ele sabe que ACM Neto tem o seu lado. Ele é contra o PT da Bahia, ele é contra Lula, ele tem sua maneira de pensar, que é, diga-se de passagem, a mesma que a minha, de que precisamos levar desenvolvimento, precisamos, ao invés de dar o peixe, ensinar as pessoas a pescar. Ao invés de sair distribuindo vale disso, vale daquilo, a gente precisa desenvolver o Brasil para que as pessoas não dependam de migalhas do governo. Quanto mais o cidadão depende do governo, mais escravo ele fica e mais impostos a gente vai pagando.
as pessoas têm que ser independentes do governo, independentes dos auxílios, para que a gente tenha um Brasil próspero e que a gente possa ser visto de outra maneira por outros países e trazer mais desenvolvimento, mais tecnologia. Duda, eu queria te agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui ao nosso Boa Tarde Bahia, dizer que os microfones estão sempre abertos. Obrigado, viu? Vitor, muito obrigado. Obrigado a todos que nos ouviram, que nos assistiram através da Band. Dizer que eu estou sempre à disposição e muito bom falar com você, com os amigos que tanto contribuem, não apenas para a política, mas para o dia a dia e o desenvolvimento de Salvador e da Bahia. Um abraço.